Bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de reflexão sobre o texto de Joana de Ângeles, para que possamos, estar refletindo sobre os acontecimentos de nossa vida, os episódios diários, sob a ótica de Joana e sob a ótica tão esclarecedora da doutrina. Hoje, então, a nossa proposta é que nós possamos refletir sobre o capítulo 3, que tem como título O Primeiro Desafio. Então, ontem, nós estudamos um capítulo que falava sobre a preparação para o novo dia que se inicia. Mas muitas vezes esse novo dia que se inicia, ele nos traz situações que são bastante desafiadoras. E muitas vezes nós nos planejamos, mas por algum motivo, alguma coisa sai daquilo que está no nosso planejamento e nós acabamos nos permitindo, entrar em situações, de desequilíbrio, de inseguranças, que vão afetar a nossa relação com as pessoas que estão mais próximas, e que nesse momento de pandemia são nossos próprios familiares, aqueles que dividem, e compartilham conosco o ambiente doméstico. E é sobre isso que esse texto de Joana vai nos falar na manhã de hoje. Então, o primeiro desafio, ela começa falando: disposto a esquecer o mal, dedicando-te ao bem, enfrentas o primeiro desafio. Incidente doméstico ocorre, envolvendo-te emocionalmente. Tens a impressão que todo o planejamento do dia se desfaz. Sentes os nervos abalados e estás a ponto de aceitar a pugna. Silencia, porém, e age. O hábito da discussão perniciosa se te instalou no comportamento e crês que não possui forças para superar o acontecimento danoso. Recorda que estás num clima de efeitos que vem dos dias anteriores, quando te engajavas nas provocações, reagindo no mesmo tom. Os familiares ainda não sabem das tuas disposições novas e, porque estão acostumados às querelas e agressões, preservam o ambiente prejudicial. Em teu procedimento de homem novo, necessitas do autocontrole, reconquistando os familiares, que se surpreenderão com a tua nova filosofia de vida. Contorna, assim, o primeiro desafio. Dilui por antecipação e com sabedoria o mal-estar que ele podia gerar. Esse é o passo inicial para o teu dia feliz. Então, essa mensagem de Joana nos traz profundas reflexões, sobre a nossa conduta. Porque muitas vezes nós escutamos as pessoas dizerem assim: ah, mas é impossível, porque eu tenho um familiar que é muito difícil, ele é muito complicado. E aí a pergunta que fica para a gente será que realmente é ele que é difícil ou nós que estamos fechados a essa relação, Porque eu sempre digo, se alguém chega para você e te oferece um presente e você não aceita aquele presente, com quem vai ficar aquele presente? Da mesma forma, são as emoções negativas. Quando alguém chega até nós, já propondo, uma provocação, uma discussão, e nós, ao invés de entrarmos naquela sintonia mental e revidarmos, e nós silenciamos, aquietamos o nosso coração naquele momento, esperando uma oportunidade, que seja mais
né, um momento que seja mais oportuno de um diálogo, de uma conversa, né, nós certamente não estaremos entrando no mesmo padrão vibratório daquele que chega com a provocação, né? Então, o ambiente externo não será capaz de tirar o nosso equilíbrio interior. E aí, o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco nos conta, né, uma história bastante interessante que ilustra um pouco essa questão das nossas relações familiares, né, e como muitas vezes está em nós, né, a responsabilidade de mudar determinadas atitudes, determinadas condutas. Então, Divaldo relata, né, o caso de uma jovem que havia se casado e o casal tinha ido morar com a sogra, né? Então, a convivência era extremamente difícil para essa jovem. E ela soube, né, por intermédio de pessoas próximas, que havia alguém, né, ali morando naquela aldeia que era capaz de preparar poções e tudo que poderiam tirar a vida da sua sogra. Então, ela chegou até essa pessoa, que era considerado um feiticeiro ali da região, e ela disse assim para essa pessoa que ela não suportava mais a convivência com a sogra dela, que a sogra dela transformava a vida dela num verdadeiro desastre e que era impossível conviver com ela. Então, a pessoa chegou para ela, deu um potinho e falou assim, olha, você tem que dar isso aqui diariamente para sua sogra, porque ela precisará ir perdendo as forças gradativamente, né? E para isso, a gente precisa que você mude a sua postura com ela, porque se você continuar assim, quando ela vier a falecer, vão suspeitar logo de você. Então, você precisa mudar. Eu quero que você seja mais gentil, e tudo com a sua sogra. Então, a jovem retornou para casa nesse dia e ela começou a fazer exatamente aquilo que havia sido ordenado. Então, durante o período da tarde, ela preparou uma mesa e convidou sua sogra para tomar um chá, preparou o chá para sua sogra e ela tentou tratar sua sogra de forma bastante gentil. E isso foi se repetindo ao longo dos dias, né? Onde a cada dia ela tinha esse momento em que ela trocava experiências com a sogra, conversavam, e aos poucos, né, a convivência com a sogra foi se tornando tão salutar, foi se tornando tão positiva, que ela arrependeu-se. E ela disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando no chá da minha sogra uma substância que irá tirar a vida dela. Mas como eu posso estar fazendo isso se eu a amo? Ela é para mim quase uma mãe. E ela correu em direção a essa pessoa que a havia dado, né, a substância que iria tirar a vida da sogra, e chegou lá aos prantos e pedindo, por favor, eu preciso de alguma outra coisa que reverta, porque eu a amo. Ela tem sido uma companheira muito bacana, nós temos trocado muitas experiências, né? A situação toda mudou. E a pessoa sabiamente disse a ela, minha querida, quando você esteve aqui, eu percebi que havia uma questão de relação entre vocês e é isso que você está colocando no chá da sua sogra nada mais é do que uma substância inócua que não vai ter efeito algum, né? Mas você precisava mudar a sua atitude perante a sua sogra para que ela também se abrisse para você. Porque muitas vezes nós criamos determinados bloqueios que impedem, né, que o outro se aproxime, que as nossas relações elas se tornam mais salutares, né? E a gente joga sempre a responsabilidade para o outro, enquanto uma mudança de atitude, de perspectiva nossa, pode contribuir para o outro, né? Então, Joana nos convida a isso, né? Que nós possamos iniciar esse trabalho no nosso ambiente doméstico. Quando provocações, desentendimentos surgirem, que nós possamos inicialmente, né, silenciar e agir com equilíbrio. E a gente finaliza a reflexão de hoje,
né, com uma mensagem que vem de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e que também nos chama bastante para essa questão da nossa responsabilidade no ambiente doméstico, em que Emmanuel diz assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, meus irmãos, que nós possamos, no nosso ambiente doméstico, usar toda a gentileza possível, usá-la de modo especial dentro da nossa própria casa, que a gente possa experimentar, tratar a nossa família, aqueles que dividem conosco o nosso ambiente doméstico, tratá-los com a mesma gentileza, com o mesmo afeto, com a mesma ternura que a gente trata as nossas visitas, por exemplo. Que nós possamos exercitar o afeto, o acolhimento, o entendimento, o perdão no nosso próprio lar. E fazer do nosso próprio lar o nosso ambiente de luz e de equilíbrio. Muita paz a todos, um bom dia, e nós nos encontramos aqui novamente amanhã, neste mesmo horário. Fiquem todos com Deus.